Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre santidade. Então vamos começar pela palavra. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? E, gente, faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto, sobre santidade, e eu estava esperando o momento certo do Senhor dizer, pode falar, é agora. E acabei de voltar do Retiro dos Jovens, voltei ontem, então se a minha voz está estranha, me perdoem. E o Senhor falou comigo sobre isso no Retiro, e Ele falou, é agora pode gravar. Eu falei, amém, obrigada, Jesus, que eu estava muito ansiosa por esse assunto. E no Retiro também tocou aquele louvor que todo mundo conhece, né? Santificação. E a gente ama cantar, né? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Mas, porém, contudo, todavia, infelizmente, muitas pessoas cantam este louvor da boca para fora. Cantam este louvor sem entender o que é santificação, o que é santidade, né? E isso é muito triste, isso é muito grave, e a gente tem que resolver isso agora. Se você não sabe muito bem o que é santidade, o que é santificação, então vem comigo. A palavra diz claramente, nós temos que nos purificar, tanto das impurezas da carne como do espírito. E as impurezas da carne, elas são bem simples, né? A gente, como diz em Gálatas 5, né? Sobre as obras da carne. Elas são conhecidas: moralidade sexual, bebedeira, né? Mentira, roubos, os pecados mais, vamos dizer, conhecidos, mais famosos. E fugir somente desses pecados não é santificação, não é santidade. Andar em santidade não é somente, eu sou casado e eu não vou trair minha esposa porque eu estou em santidade. Ou, por exemplo, eu não vou beber porque eu estou me purificando, eu estou em santidade. É claro que não beber é sim uma coisa muito boa e é um ato de purificação do corpo e do espírito. Mas não é só isso, tem muito mais do que isso, entende? Por exemplo, Jesus, ele falou claramente, né? Quando ele disse que aquele que olhar para a mulher do seu próximo, cobiçando em seu coração, já pecou. Então fica bem claro que não é só não praticar o pecado explicitamente, mas também não praticar o pecado no nosso coração, não desejar as coisas que são impuras e que são imorais, né? Não é só não praticar fisicamente, mas se no nosso coração nós pecarmos, nós já estamos pecando, já estamos nos contaminando e deixando de lado a santificação e a santidade que nós precisamos, né? Então, a santificação, coisa que ela é crescente. A palavra diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, eu não vou cortar esses pecados mais conhecidos, como eu disse, né? Cortar esses pecados e simplesmente dizer, pronto, agora estou em santidade, agora não tenho que fazer mais nada nunca mais na minha vida, agora eu sou santo e acabou a história. Não. A santidade, ela é aperfeiçoada no temor de Deus. Então, cada vez a gente vai mais nos santificando. Exemplo, eu, né, a minha família, a gente cresceu na igreja, entre aspas, eu e meus irmãos. A gente ia de vez em quando e tal, a gente sempre conheceu a palavra. Mas quando a gente era mais novo, quando a gente não congregava realmente na igreja, não fazia parte de forma efetiva no corpo de Cristo, a gente olhava muito filme de comédia americana. E se você já viu algum, não olhe mais, pelo amor de Deus, porque são filmes extremamente imorais, com muita, primeiro, palavrão, muita verdade sexual, a contaminação, né, das palavras, xingamento, violência. Então, aqueles filmes eram completamente imorais. Aquele tipo de entretenimento jamais pode ser tolerado por alguém que está em santidade, no processo, né,
de santificação, de se aperfeiçoar no temor de Deus. Porque a gente tem que lembrar que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não tem como a gente, tendo o Espírito Santo dentro de nós, ver esse tipo de coisa, ver um filme que é completamente imoral e que desrespeita completamente a lei de Deus, né? Sem contar que eles não têm educação também, não tem nem educação, então misericórdia, né? Então, assim, não tem como. Se você olha, pelo amor de Jesus. E porque esse tipo de conteúdo, ele entristece o Espírito Santo que está dentro de nós. E a palavra nos diz, né? Não entristeça o Espírito Santo, né? A gente tem que ouvir, o Espírito Santo, ele literalmente está habitando dentro de nós. Ele literalmente está conosco todos os dias, todos os momentos. E nós temos que lembrar disso para continuar nos aperfeiçoando. A questão também, agora que a gente entrou nesse ponto do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, né? Eu já falei aqui sobre modéstia em um outro vídeo. Mas também é sempre importante lembrar sobre isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós não vamos expor o nosso corpo de forma desnecessária. Nós não vamos mostrar o que Deus nos deu primeiramente para nós, para ser nossa ferramenta de locomoção neste planeta, segundamente para ser templo do Espírito Santo, né, e ferramenta de Deus, e em terceiro lugar, nosso corpo também é do nosso esposo, né, do nosso cônjuge, e somente dele. Ou seja, não vou pegar meu corpo e mostrar para outra pessoa, não vou pegar meu corpo e botar foto na internet para todo mundo ver, entende? Então, isso é muito importante. Outra questão também sobre corpo, gente, é que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado. A gente não pode se descuidar totalmente da nossa saúde física, colocando que a gente é muito espiritual, então a gente não precisa se alimentar bem, a gente não precisa se exercitar, a gente não precisa descansar, entende? Todos esses tópicos, descanso, alimentação, exercício, eles são fundamentais para que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, continue saudável e continue sendo uma ferramenta útil no reino de Deus. A gente não pode simplesmente deixar a nossa saúde de lado e que o nosso corpo vai padecer, nós não vamos ser úteis nessa terra, entende? Tem pessoas que têm essa ideia que são apenas seres espirituais, né? E nós não somos apenas espirituais, temos espírito, mas nós também temos uma carne. E eles querem colocar como se fossem só espírito e dizer, não, meu corpo que se lasque porque eu vou pro céu. Ok, você vai pro céu e você vai sozinho, você vai destruir esse corpo e você não vai ser útil no reino para salvar mais pessoas. E isso aí já é um pecado, porque é o egoísmo, né? Você não tá pensando nos outros, você não tá pensando em você. Então, se você não viu o vídeo sobre amor também, vou falar um pouco mais sobre isso, sobre amor, né? O amor próprio, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Então, tem esse detalhe também. Você tem que amar a si mesmo e entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo e você tem que cuidar dele, como casa do Espírito Santo e como a sua também. Amém? Outra questão que eu queria abordar sobre a santidade também, e é uma que, de novo, é uma técnica, é algo que eu já falei e eu vou falar de novo, que é sobre o namoro, né? O namoro cristão. Ou corte, como você preferir. E esse é um assunto que eu sempre falo e todo mundo fala que eu sou louca e que eu tô exagerando. Até pessoas mais velhas, né? Me falam, mas você tá exagerando, tá sendo muito conservadora, blá, blá, blá. E com todo respeito, né, gente? Eu digo que sim, o namoro cristão, a corte, o relacionamento cristão, ele tem que ser um relacionamento para se conhecer e se casar. Então, eu não acho que tem que ter abracinhos, eu não acho que tem que ter beijinhos, eu não acho que tenha que ter todas essas coisas que casais que estão namorando, né, tem, que eram coisas que eram para ser guardadas para o casamento. O excesso de intimidade física. E, como eu disse, eu não estou nem falando sobre o sexo em si, mas essas coisas que são as preliminares antes do sexo, né? Isso, e como eu disse, esses agarramentos que eu sou totalmente contra, e não só eu, mas a Bíblia também. Desculpa dizer isso pra vocês, mas a Bíblia também diz isso. A Bíblia não fala nada sobre ficar se beijando, se agarrando e se abraçando toda hora antes do casamento. Não, ela fala só depois. E nem sequer fala depois, né, gente? A Bíblia só fala, se uniram em casamento, pronto, acabou. Não tem beijinho, não tem agarramentos.
Não tem isso porque isso é algo que é íntimo. Isso é para a intimidade do casal. Então não vai estar explícito aqui na palavra a intimidade de um casal. Amém? A não ser em cânticos. Mas aí você fica longe disso até você se casar. Amém? Então, essa intimidade é para o casamento. E não tem choro. Você pode fazer? Pode. Mas você está por sua conta e risco, porque o princípio da santidade é mortificar a nossa carne. A gente não vê em nenhum lugar da Bíblia Jesus fazendo algo para agradar a carne dele. Mas você não vê em nenhum momento Jesus parar e fazer algo, ou falar algo que é para agradar ele mesmo. Ele não chega e para numa loja e fala, gente, para aí que eu quero escolher uma túnica nova, porque essa aqui tá meio assim, já tá meio usada, já cansei de usar essa túnica, eu vou comprar outra. De novo, não que seja errado ficar escolhendo uma roupa bonitinha, eu sou dessas também. Mas eu tô dizendo pra você entende que ele nunca parou pra fazer algo pra ele, pra alimentar a carne dele, a vaidade dele. Outra questão, outro exemplo, por exemplo, você não vê em nenhum momento Jesus reclamando da comida. Ele em nenhum momento deram algo pra ele comer, e nem mostra isso, só pão, mostrando no casamento, também não fala o que ele comeu, mas em nenhum momento a gente vê ele reclamando, dizendo, isso aqui eu não como, isso aqui eu não gosto, não vou comer porque eu acho nojento. Então, você vê que em nenhum momento Jesus está ali querendo satisfazer a própria carne dele, dizer, eu quero comer um pão de queijo agora, eu quero comer um bolinho de chocolate, senão eu não vou comer nada. Então, isso é algo pra gente pensar também, porque a santidade, ela é aperfeiçoada no temor de Deus. E quando a gente tem esse temor de uma forma tão intensa como Jesus tinha, num nível, Jesus, não tem nem o que falar, gente, não tem nem o que dizer, não tem nem palavra para explicar a situação. Mas é isso, ele é nosso alvo, ele é nosso exemplo, Jesus. A gente não vê ele fazendo nada para alimentar a carne dele. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, gente, é aperfeiçoar a santidade nesse nível. E eu sei que não tem como a gente fazer isso de um dia para o outro. Quando eu realmente decidi entregar a Deus, e realmente ter um compromisso e parar de ficar pra lá e pra cá, o Espírito Santo trabalhou muito esse tema no meu coração, santidade, e ele me falou muito sobre isso, e me bateu muito sobre isso, e aí foi indo. Claro, os problemas maiores, como eu disse, os mais famosinhos, os pecados mais famosos são os mais fáceis. A gente corta e deu mamão com açúcar ali, o Espírito Santo nos dá força e mamão com açúcar, acabou. Mas esse aperfeiçoamento, isso crescendo, em santidade, em temor, isso é mais difícil, gente. Isso a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que orar mais, a gente vai ter que jejuar mais. E aí a gente vai mortificando a nossa carne, fortalecendo em nosso espírito e crescendo em santidade, em santificação. Porque essa é a vontade de Deus para a gente. Nós sejamos santos assim como Ele é santo. Que nós possamos pensar somente as coisas do alto. Cuidar do nosso corpo, sim, porque ele é o templo do Espírito Santo, mas sempre olhar para o céu, sempre olhar para a eternidade, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, assim como diz em Romanos 12, que nós temos que permitir que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer, finalizando, é que você não precisa se apavorar, tá? A santificação, a santidade, ela é um processo que vai durar até o último dia da nossa vida, em que nós temos que batalhar, nós temos que nos fortalecer no espírito para poder viver uma vida em santidade. E apesar de o processo não ser fácil, nós temos o Espírito Santo Consolador para nos ajudar, para nos consolar nos momentos difíceis, e estar conosco. E nada melhor, gente, de quando a gente está com a plena convicção, de que nós estamos agradando a Deus, nós estamos no caminho certo, que sim, nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias em alguma coisinha, mas que nós estamos nos esforçando e nós estamos buscando Deus para sermos cada dia mais aperfeiçoados, cada dia melhores. Cada dia nós estamos nos disponibilizando a sermos ferramentas melhores para o Senhor. Amém? Então, o que quero dizer para você e que eu quero deixar de mensagem principal é: busque a santificação, busque a santidade, busque viver no Espírito,
porque a palavra diz que aqueles que vivem no Espírito não satisfazem os desejos da carne. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre santidade ou alguma pergunta específica, comenta aí essa dúvida, ou alguma palavra que você queira acrescentar, comenta aí para os nossos irmãos, para as pessoas que assistirem poderem ter essa edificação também através da sua vida, amém? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, busque a santificação, busque conhecer cada vez mais a vontade de Deus, permita que o Espírito Santo te corrija quando você errar, porque Ele corrige em amor, Ele é maravilhoso, Ele nunca vai ou te colocar para baixo, mas Ele sempre vai te incentivar a ser melhor, amém? Então, busque a santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, amém? E eu creio que todos nós queremos ver a face do nosso Pai naquele grande dia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Deus te abençoe.